Shalom Uvrachá. Nossa aula de hoje é sobre Kabbalah. O que é Kabbalah? Se existe uma idade para começar a estudar Kabbalah? Se todo mundo pode estudar Kabbalah? Para que estudar Kabbalah? E vou contar para vocês a minha experiência pessoal. Em 1978, eu mudei para Israel. Estudei 6 meses em Jerusalém, e depois me mudei para Kfar Chabad, para uma yeshiva enorme, de altíssima qualidade, e comecei a xeretar. A yeshiva era muito grande para o meu tamanho. Cada dia eu descobria coisas novas dentro dela, até que eu descobri um depósito de livros antigos, empoeirados. Tinham lá estantes, uma parte da livraria, mas que não era usada. E tinham estantes com livros tão empoeirados. Eu peguei um livro daqueles, comecei a limpar a poeira. Eu vi que era um livro de Kabbalah, desses livros assim bem pesados. Levei esse livro para o Rosh Hashiva. Perguntei para ele se eu posso estudar esse livro. Aí ele olhou para mim. Ele perguntou: alguma vez você já leu um jornal? Eu falei: sim. Você viu que o avião caiu, e o trem descarrilhou, e o navio afundou, e o ônibus tombou? Você viu quantas pessoas morreram? Aí eu falei: sim. Aí ele me perguntou: e você ficou traumatizado? Você não conseguiu dormir de noite? Você começou a ter pesadelos? Eu falei: não. Aí ele falou: quer dizer, você leu naquele dia que o avião caiu, o navio afundou, o trem descarrilhou, o ônibus tombou, e você dormiu bem? Não te aconteceu nada? Você não ficou traumatizado? Eu falei: não. Ele falou: então você pode estudar Kabbalah quanto você quiser, a hora que você quiser, porque vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Você é um cara totalmente superficial. Na verdade, o que ele me disse, em outras palavras, é assim, que antigamente se costumava estudar 40 anos de Gemara. Somente depois disso se estudar Kabbalah. Mas ele quis me dizer o seguinte: a nossa geração, que todo mundo é superficial, quer dizer, a gente ouve que o avião caiu, o navio afundou, o trem descarrilhou, a gente nem pensa nisso, a gente já parte para outra notícia. Quer dizer que a gente não tem a reflexão, a sensibilidade. Então, na nossa geração, você ler um livro de Kabbalah, você ler um jornal, não vai te fazer diferença, porque também o jornal vai entrar por aqui, sair por aqui. O livro de Kabbalah vai ser igual. Então, muito pelo contrário, o que costumamos dizer é assim, que a gente não quer incentivar uma pessoa, motivar uma pessoa para perder tempo. Se eu vou falar para vocês lerem um livro de Kabbalah, a possibilidade de entender errado o que está escrito lá, achar que era certo, depois esquecer tudo, porque nós somos pessoas um pouco mais superficiais do que as gerações anteriores. Você está perdendo tempo. Então, o certo, o que é fazer, é assim, é você assistir uma aula de Hassidut, ou seja, assim, o Hassidut já é uma explicação da Kabbalah. Vamos começar assim, pelo Sefer HaZohar, o livro do Rabbi Shimon Bar Yochai. E esse livro tem muitos midrashim, muitas histórias. A linguagem é muito metafórica. O Rabbi Shimon Bar Yochai, ele tinha a intenção de fazer o livro dele numa linguagem que só aqueles pequenos grupos que ele estudava com eles, só as pessoas que tinham um contato pessoal com ele, saberiam aquela linguagem, entenderiam o que ele está querendo dizer. E um dos motivos dele era para que a Torá oculta não caísse na mão dos romanos, e eles fizessem dela como fizeram com o nosso Pentateuco, que fizeram dele a idolatria deles, fizeram a religião deles. Eles tinham uma mitologia, pegaram o nosso Pentateuco, inventaram o cristianismo como continuação da mitologia, e fundiram
a nossa Torá, a parte da nossa Torá escrita, com a idolatria deles, dando origem a uma nova religião, a uma idolatria, na verdade, que com o conceito central de que Deus é uma trindade, que Deus é corpóreo e Deus é limitado. Quer dizer, eles pegaram tudo da mitologia, todos os conceitos de céu, inferno, o Deus, diabo, tudo isso pegaram de lá. E imagina se eles tivessem pego também o Zohar e colocado também como parte da religião deles. Então Rabbi Shimon Bar Yochai, ele escreveu o Zohar numa linguagem inacessível, quase assim, bem difícil de se entender, porque muitas vezes ele está falando sobre as sefirot lá em cima, e a linguagem que é usada, você imagina que eles estão andando num campo e um rabino está falando com o outro, e estão falando sobre pessoas que eles conhecem, mas na verdade eles estão falando sobre as sefirot. Então a linguagem do Zohar não é feita para quem não teve um professor para explicar para ele essa linguagem. Então assim, a pessoa vai e compra uma tradução do Zohar em português, que essa tradução já é uma tradução do inglês para o português. O Zohar originalmente foi escrito no aramaico. A pessoa que fez a tradução, a gente não sabe quanto ele próprio sabia de Zohar. Muitas vezes a pessoa não é judeu, então ele não tem nenhum conhecimento de religião judaica, de conceitos básicos de judaísmo, então a gente não tem como confiar. Então imagina que você comprou um livro de ficção científica, que a pessoa fez um foguete, foi para a Lua, e lá ele se encontra com os marcianos que também fizeram foguete e se perderam e chegaram também na Lua, e eles ficam muito amigos, e você sabe que tudo isso é uma história, uma ficção científica. Você lendo uma tradução do Zohar para português é uma coisa assim também. É como se você estivesse lendo um livro de ficção científica. Você fala, que história fantasmagórica, que história toda muito maluca. Então você está perdendo tempo. Agora, na hora que você acredita que isso é Zohar de verdade, aí não só que você está perdendo tempo, mas você está também se enganando. Então o certo é você já pegar, cada geração, tiveram os rabinos da geração que escreveram as explicações, eles entendiam o original e eles escreveram as explicações para esse original. Então nós temos hoje em dia uma matéria que se chama Hassidut, que explica detalhadamente conceitos cabalísticos profundos, como se estivesse dando uma aula para crianças de 5 anos de idade. Então essa matéria, Hassidut, é o que eu recomendaria. Por um lado, você está estudando todos os conceitos da Kabbalah, você está adquirindo toda a sabedoria da Kabbalah, mas de uma maneira que já foi adequada, já foi programada para você. Isso é o certo. Agora, se você vai entrar numa aula de Kabbalah, o primeiro critério é assim: o Zohar foi escrito por um rabino religioso, que era o Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, em primeiro lugar, o rabino que vai ensinar o Zohar, para ele próprio entender o que está escrito lá, ele também tem que ser um rabino religioso. Em segundo lugar, o Zohar foi escrito para um petit comité, para pessoas muito chegadas. E depois ele foi decifrado pelo Arizal, que escreveu as escrituras do Arizal, que foram escritas pelo Rabbi Chaim Vital. Elas são o Zohar decifrado. Então esse rabino religioso, ele tem que saber as escrituras do Arizal também. Não é o suficiente ele saber o Zohar. E tem um perush, uma explicação do Zohar, que ele se chama Matok Midvash. Nessa explicação, ele já traz o Rabi Moshe Cordovero, ele já traz o Arizal, ele traz todos os estudiosos da Kabbalah que deram suas explicações sobre o Zohar. Então, esse Zohar, com Matok Midvash,
ele já traz tudo num livro só. Você não precisa pegar o Zohar, e também o Arizal, e também o Ramak, também todos os outros rabinos que decifraram o Zohar. Mas, novamente, assistir a aula, você tem que assistir ela com um rabino ortodoxo que preparou essa aula de acordo com as fontes certas. Não adianta a pessoa estar vestido de rabino, ele pegou uma fonte errada para preparar a aula. Os principais assuntos que a Kabbalah fala são 10 sfirot. As sfirot, elas são emanações divinas, são revelações divinas em 10 aspectos diferentes. Quando você conversa com uma pessoa sobre uma revelação divina, imagina que você foi passar as férias numa ilha paradisíaca e você volta agora, você se encontra com uma pessoa que nasceu cega, que nunca viu nada, desde que nasceu. Então na cabeça dessa pessoa está tudo preto. E aí você começa a contar para ela, você fala, eu estava numa ilha, em volta da ilha tinha um mar verde, transparente, com peixes vermelhos, e a pessoa na cabeça dela está preto, mas preto igual preto, eu já imaginei a ilha. Preto, mas preto igual preto, eu já imaginei o mar. Preto, mas preto igual preto, eu já imaginei a transparência do mar. Preto, mas preto igual preto, eu já imaginei os peixes vermelhos. E aí você continua contando que tinham lá coqueiros com cocos, e as folhas eram verdes, e o tronco era marrom. E ele lá, preto, mas preto igual preto, eu já imaginei as folhas verdes. Preto, mas preto igual preto, eu já imaginei o tronco marrom. E você diz que tinham passarinhos que pousaram em cima dos coqueiros, e preto, mas preto igual preto, eu já imaginei os passarinhos. No final da história você pergunta para ele, você conseguiu imaginar tudo que eu te falei? Eu falo, imaginei tudo, como se eu próprio estivesse lá. Aí você diz para ele, de tudo que você imaginou, só tem uma coisa certa, que tudo que você imaginou, absolutamente tudo está errado. E isso é o que acontece com a gente quando nós tentamos entender espiritual, uma coisa espiritual. Na nossa cabeça está material, mas material igual material, já estou vendo as 10 sfirot lá em cima. Material, mas material igual material, já estou vendo o mundo de Atzilut, já estou imaginando. Material, mas material igual material, já estou imaginando o mundo da Briah. Material, mas material igual material, já estou imaginando o mundo da Yetzirah. E daí para diante, material, mas material igual material, já estou imaginando o anjo. O que acontece na prática, assim, é que quando você fala sobre revelação divina, e nós não temos os olhos, a visão para ver uma coisa espiritual de tão elevada que ela é, de tão linda que ela é, de tão transcendente, de tão alta que ela é, ela transcende a nossa capacidade. Nós não temos os sentidos nesse mundo material, nós somos pessoas cegas em relação ao espiritual. Então o máximo que a gente consegue fazer é escrever o nome de Deus. A gente sabe que tem Deus, e a gente sabe que nós não temos os olhos para ver o que é Deus, de tão bom que Ele é, de tão elevado, de tão... É até difícil falar a palavra lindo, a palavra... porque a beleza, quando ela chega nesse mundo, a fonte da beleza lá em cima, a esfera chamada de Tiferet, quando ela desce para esse mundo, ela se materializa, ou seja, você está vendo uma beleza na coisa material. É como aquela pessoa cega que preto, mas preto igual preto, mas no preto dentro da cabeça dele tem um preto mais bonito, um preto mais feio. Então assim, o que a gente está vendo aqui é a beleza depois que ela afundou bem afundada no mundo material. Então a gente não tem a capacidade de ver a fonte dessa beleza. A gente não tem, todo o tempo que estamos vivos, nós não temos a capacidade de ver o que é o mundo espiritual. Só depois que a alma sai do corpo, aí ela vai... Está escrito que 1 hora no Baixo Paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo. E 1 hora no Alto Paraíso é como 70 anos no Baixo Paraíso. E isso devido às revelações divinas que acontecem naqueles mundos. Então lá a gente já vai ter a
capacidade de ver um pouquinho mais de o que é uma revelação divina, ver um pouquinho mais. Em outras palavras, sendo que no momento estamos no mundo material, a gente sabe que o mundo espiritual é muito melhor, é muito mais lindo e maravilhoso do que esse mundo material, mas se a gente imaginar alguma coisa, vamos chamar isso de idolatria, dar forma a uma coisa espiritual, porque é como o cego que ele inventou uma coisa preta dentro da cabeça dele, ele fala isso é Deus. Outra coisa preta dentro da cabeça dele, ele fala isso é um anjo. Outra coisa preta dentro da cabeça dele, ele fala isso são os sefirot. Então a gente está fazendo idolatria. Quer dizer, se você deu uma imagem, sendo que é o material, ele não se relaciona, ele não tem ele não tem nenhuma característica do espiritual. Então, você dando uma forma material para uma coisa espiritual, isso é o que a gente vai chamar de idolatria. Então tem conceitos cabalísticos, um conceito chamado de Tzimtzum, que Deus ocultou a revelação divina. Então entre o mundo de Atzilut e o mundo de Briah, a revelação divina se oculta. Para dar origem ao mundo de Briah. Então a linguagem da Kabbalah é que Deus fez um círculo, nesse círculo, dentro desse círculo não tem Deus, e a pessoa começa a imaginar o círculo e em volta, só para vocês terem uma ideia assim, de onde chega o absurdo da coisa. Uma vez eu fiz uma prova no teto da Yeshiva em Kfar Rabat, eu fui melamed lá há muitos anos, fui professor das crianças, eu fiz uma prova para meninos de Yeshiva Ktaná, meninos acima de 13 anos, uma prova de tefilá, de reza. E a primeira pergunta que eu fiz, quando você fala Shema Israel, você imagina Deus. Você fala Shema Israel, Hashem. Hashem é Deus. O que você imagina na hora que você fala Deus? Um menino me falou, olha, me falaram que Deus é infinito. E então imagina uma coisa comprida que nunca termina. E que Deus não tem forma. Então imagina que essa coisa comprida que nunca termina, ela é totalmente disforme. Não tem forma, ela é totalmente disforme. Você imagina o tamanho da tragédia? O menino imagina, então, Deus é infinito e não tem comparação a formas materiais. E ele imagina, então, uma coisa comprida e disforme. Aí chego para o outro, pergunto, na hora que você fala Shema Israel, o que você imagina nessa hora? Aí o menino fala, olha, eu imagino um velhinho atrás da nuvem, segurando o cajado. Eu perguntei por que velhinho, né? Ele falou, porque Deus estava antes da gente, então ele já deve estar muito velhinho. Mas cada absurdo. O que a gente tem que imaginar quando você fala Deus? Aí você entra numa matéria que é chamada de desmaterialização dos conceitos. Ou seja, de uma maneira geral, quando você estuda, a Torá te fala que tem animais puros, animais impuros. O animal puro, ele tem pata fendida em cima e embaixo, e ele é ruminante. Aí você é obrigado a imaginar o animal, imaginar o que é ruminante, imaginar a pata fendida, porque aí você tem que materializar. Quanto mais você materializa o conceito, mais você entende do que se trata. Então você desenha a pata do animal, você materializa o conceito, e quanto mais você materializa, mais tzadik você é, mais santo você é. Quando você fala sobre Deus, quando você fala sobre mundo espiritual, aí o trabalho é exatamente o contrário, e é um trabalho difícil. Aí você tem que desmaterializar totalmente os conceitos. Ou seja, você ouve Deus, nessa hora você tem que fazer uma limpeza de intelecto, não imaginar nada. Ah, mas então agora você não imaginou nada, então esse nada você vai chamar de Deus? Não, esse nada também não é Deus, também é uma idolatria. Então, desmaterialização do conceito não é imaginar que Deus é infinito, então ele é comprido e não acaba, ou que ele não tem forma, então ele é disforme.
desmaterialização dos conceitos é você concordar que, imagina, nós somos cegos em relação ao mundo espiritual. Não temos os sentidos para imaginar o mundo espiritual. Da mesma maneira que o cego, na hora que ele assume que ele, coitado, nasceu cego e que ele não tem como imaginar uma forma material, a gente tem que assumir que nesse mundo nós nascemos sem os sentidos para ver o mundo espiritual. Então a gente não pode imaginar uma coisa espiritual, porque se a gente imaginar, não só que vai estar errado, mas ainda entramos já no que se chama de idolatria. A gente vai estar rezando para o Deus errado, para um Deus que ele já tem uma figura, já tem um desenho, já tem uma forma, porque tudo isso pertence a esse mundo aqui. Então, a pessoa tem que saber, Deus é melhor do que tudo, é tão melhor, mas tão melhor, mas tão melhor, que a gente não tem como imaginar de tão melhor que é, que a gente tem um limite no melhor. Então a gente não tem como imaginar de verdade essa matéria de desmaterialização dos conceitos. Ela é ensinada pela Hassidut, que seria assim, a Kabbalah posta na prática. Ou seja, você pega a linguagem cabalística. O Rabbi Shimon Bar Yochai, ele vai falar assim, uma pessoa que recebe uma alma. Nós sabemos que quando nós falamos sobre almas, existe a pessoa para nascer tem que ter uma alma. Primeiro entra a alma, está lá o pai e a mãe. Para a mulher engravidar, Deus tem que colocar uma alma lá, senão ela não engravida. Essa alma é uma alma animal. Está vinculado a essa pessoa uma alma divina. E no caso de uma pessoa que se converte ao judaísmo, ele revela essa alma divina que estava vinculada a ele. Não é que ele ganha uma alma nova. Não é que tem um encosto aí, baixou o tzadik nele. Não é uma coisa assim. Essa alma divina já estava vinculada a ele e simplesmente ele, por próprio esforço, ele teve o mérito de se tornar judeu e aí essa alma se revela dentro dele. Então o Zohar vai dizer que ele ganhou uma alma. Tipo, a linguagem cabalística é que ele recebeu uma alma nova. Mas essa alma nova que ele recebeu é um nível superior da alma dele que já estava vinculado a ele. E tem vezes que essa alma nova é de verdade alma de outra pessoa que se une à alma dele, para ajudar ele numa mitzvah que ele está fazendo, que aquela pessoa só faltou para ele fazer essa mitzvah também. Então se une a ele a alma de um tzadik, eles fazem essa mitzvah juntos, e a alma desse tzadik continua unida à alma dele para ajudar ele em outras coisas, até que um dia ele fica bravo com qualquer coisa, e a alma desse tzadik deixa ele, porque ela não pode ficar no lugar que tenha a kas, que tenha o nervosismo. Existem coisas assim. E a linguagem dos livros de Kabbalah vai ser sempre essa, que a pessoa ganhou uma alma. E muitas vezes essa alma é uma revelação de um nível de alma da própria pessoa que já estava vinculado a ela. Então, para a gente não errar, o ideal é, você quer estudar Kabbalah, estuda livros de Hassidut, como Tânia, como não faltam livros de Hassidut, ou você pega uma aula de um rabino ortodoxo que estudou Hassidut, porque aí ele vai saber te explicar a Kabbalah da maneira correta, que ele já vai ter os conceitos do que te ensinar. Então vamos pegar assim, erros cabalísticos assim graves. A pessoa, como eu falei para vocês, imaginar Deus. Imaginar Deus, quer dizer, você já é um idólatra. Então quando você pensa em Deus, você tem que imaginar que Deus é tão melhor, mas tão melhor, mas tão melhor, que a gente não tem os sentidos para imaginar, não temos a capacidade de imaginar uma coisa tão boa assim. Quando você imagina as 10 sefirot lá em cima, são 10 revelações diferentes de Deus. Então, as 10 sefirot, elas são revelações divinas, você não tem como imaginar uma revelação divina.
Mas se faz 10 bolinhas assim no esquema, e se escreve o nome de cada uma. Dessa mesma maneira, você escreve o nome de Deus numa plaquinha. Quer dizer, você tem que saber que o que está escrito lá no meio da bolinha está te indicando, tipo assim, o nome de Deus está escrito, Shema Israel Hashem. Está escrito o nome de Deus, você não pode imaginar uma coisa e falar, agora eu estou imaginando Deus. Imaginar que o que você imaginou é Deus. Da mesma maneira, está escrito lá, dentro da bolinha está escrito Chesed, dentro da outra bolinha está escrito Gvurah, dentro da outra bolinha está escrito Tiferet. Você sabe o que está escrito lá, mas você não pode imaginar, agora eu estou imaginando a Sefirah chamada de Chesed, porque ela é uma revelação divina, e a revelação divina é um nível de Deus, então a gente não tem como imaginar. Então você imagina assim, o problema da Kabbalah, que até o Baal Shem Tov pediu para não estudar a Kabbalah por causa disso, é a materialização dos conceitos, que vai estar escrito lá que Deus fez um círculo, aí você imagina um círculo, aí dentro desse círculo Deus fez com que não tivesse Deus, então já virou dois, já virou Deus e o lugar que não tem Deus, já tem duas divindades. Então, no lugar de ficar estudando Kabbalah e entender errado e imaginar que isso já vira idolatria, no lugar disso estuda Hassidut, você vai ter os conceitos da Kabbalah, conceitos básicos como as 10 Sefirot, os níveis de revelação divina, os mundos superiores. Quer aprender um pouquinho de Zohar? Participa das nossas aulas, que nós explicamos a Parashá de acordo com o Zohar. Pego muita coisa do Zohar, do original, do Zohar em aramaico com Matok Midvash. Pego do Arizal também, direto. Mas não fica procurando ler livros de Kabbalah, porque, em primeiro lugar, a gente está acostumado a materializar os conceitos e não a desmaterializar os conceitos. Aí você vai ler um livro de Kabbalah da mesma maneira que você lê um livro normal, vai tentar imaginar as coisas, aí você já vai virar para idolatria. Então, antes de ler o livro de Kabbalah, você não seria chamado de idólatra. Agora você leu o livro de Kabbalah, você imaginou Deus. Agora você ficou pior do que você era antes. Então, no lugar dessa santidade de um livro sagrado te fazer ficar mais santo, isso te fez ficar pior. Então, não recomendo. Quer ler por curiosidade? Então, somente com a condição de que você saiba a cada instante que tudo que está escrito aí é como o cego que está ouvindo a história da ilha, que o cego ouve que tinha uma ilha e em volta da ilha tem um mar, e ele tem que falar para si próprio, não tenho como imaginar isso, não vou imaginar, não tenho como imaginar, que se eu imaginar vai ficar errado. Se a gente faz assim, não tem problema, não imagina. Tomou a decisão de não imaginar, na hora que você começa a imaginar, você tem que ficar limpando o tempo todo, jogando aí os pensamentos para fora. E quer ler por curiosidade, leia por curiosidade. Agora, fazer disso um estudo fixo, eu aconselho somente livros de Hassidut, ou você ouve as nossas aulas, muitos conceitos cabalísticos você vai receber nelas, e desejo para todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, como disse Rabbi Shimon Bar Yochai, que com esse livro a gente vai sair do exílio. A intenção dele é, quando serão revelados revelada a parte oculta da Torá. E isso Hassidut já está fazendo. Isso, os livros do Tânia, não faltam livros de Hassidut que revelam essa parte oculta da Torá, mas de uma maneira que a gente possa compreender. Atzlachá rabá, atzluch gegezin, tipanus, naches, eide shenachas von der ganzen Mishpocha, shalom bayis, bekol tov.